Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando aqui a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, né? Então você pode abrir agora a sua Bíblia e vamos continuar estudando aqui o livro de Romanos. Abra no capítulo 12 e seguramente o Espírito Santo vai falar conosco através das Sagradas Escrituras, não? Essas palavras inspiradas pelo próprio Deus. Muito bem, a leitura bíblica, a meditação na palavra de Deus não é somente para ter um conhecimento bíblico, teológico, histórico, também é para isso, mas principalmente para que podamos aplicar essas palavras na nossa vida, corrigir os nossos erros, né? Porque é conhecendo a palavra de Deus que o Espírito Santo vai nos modelando dia a dia, porque somos falhos, somos pecadores, erramos e precisamos, à luz da palavra de Deus, nos corrigir em todo momento, né? Porque somente através da Bíblia é que temos uma base de como tem que ser a nossa vida, né? Então, Romanos capítulo 12. Vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos agora, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos deu o Evangelho, as boas novas, as novas notícias. Meu Deus, que através da Tua palavra sejamos então renovados, fortalecidos, edificados. Espírito Santo, toma a direção dessa palavra, desse vídeo, e aonde chegar esse vídeo, que chegue, meu Deus, vida, chegue salvação, chegue transformação. É o que eu te peço, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Muito bom. Tá bem, então. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Paulo começa aqui falando sobre apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, né? Então, não como um sacrifício morto. Não significa que a gente tem que se sacrificar fisicamente ou matar uma pessoa, né? Ou se matar, nada a ver. Né? Por isso ele fala sacrifício vivo. Como é isso? No Antigo Testamento havia os sacrifícios, né, dos animais. Se matava literalmente um animal, se sacrificava ali um animal, tinha que ser um animal macho, um animal perfeito, sem manchas, sem defeito, não podia ser um animal velho, não podia ser doente, né? Tinha que ser um animal perfeito, porque aquele sacrifício viria a representar o Senhor Jesus. Então, todos os sacrifícios do Antigo Testamento simbolizam ou simbolizavam o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Aqueles sacrifícios de animais nunca foram capazes de limpar os pecados das pessoas, né? Era somente um símbolo, somente o sangue do Senhor Jesus Cristo é que pode lavar completamente, perfeitamente, os nossos pecados, né? Mas para que você entenda o contexto do que Paulo está falando aqui, é isso, né? Antigamente tinha que apresentar um animal macho, sem defeito, perfeito, como sacrifício para agradar a Deus, né? Para adorar a Deus, para servir a Deus, para se aproximar
de Deus, não é isso? E Paulo ele fala que hoje, no Novo Testamento, na nova aliança, nessa dispensação que estamos vivendo agora, já não é mais necessário fazer sacrifícios. Você já não tem que mais sacrificar animais, tampouco dinheiro, né? Porque tem algumas instituições religiosas, né? Que elas falam, não, assim como Abraão sacrificou o Isaac, o novilho, assim como o povo de Israel fazia sacrifício de animais, então hoje vocês também têm que fazer o sacrifício financeiro, vocês têm que vender a casa, vender o carro, pegar o dinheiro que tem no banco, fazer um sacrifício financeiro, pegar um dinheiro com muito valor, com muito sacrifício, colocar dentro do envelope e colocar no altar e oferecer para Deus. Isso está completamente errado, completamente equivocado, porque isso não se vê no Novo Testamento, na Nova Dispensação. Isso era uma prática do povo de Israel no Antigo Testamento. Então, hoje, o sacrifício é espiritual. Observe bem o que Paulo fala aqui. Está bem claro. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo. Não está falando nada de dinheiro aqui, nem de casa, nem de carro, né? Nem de ouro, nem de prata, nem de dólares, nem de euro. Está falando de corpo. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Como é isso? Santo. A palavra santo significa separável e agradável a Deus. Para entender melhor, vamos seguir lendo. Ele diz assim: este é o culto racional de vocês. Ou seja, é um culto mental, não é um culto físico. Racional. E ele diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é o sacrifício que nós temos que fazer hoje? É o sacrifício mental, é o sacrifício do nosso corpo, é o sacrifício da nossa vida diante de Deus e diante da sociedade neste mundo. Ou seja, sacrificando a carne, os desejos da carne, as obras da carne, não se conformando com este mundo, com os padrões deste mundo, com essa geração, com essa nova geração. Você observa que vai passando o tempo, vai passando as gerações e o mundo moralmente tem piorado, né? Cada vez tem menos amor, menos respeito, menos temor a Deus, menos fidelidade, e cada dia tem mais pecado, mais promiscuidade, mais prostituição, mais adultério, mais mentira, mais roubo. Quer dizer, o pecado tem se multiplicado, o amor tem se esfriado. Então, quando você observa na sua escola, no seu trabalho, no meio dos seus parentes, familiares, nos grupos que você pertence, frequenta, no mundo em forma geral, a situação tem piorado. E nós, como cristãos, não temos que seguir o exemplo do mundo, seguir o exemplo dessa gente, dessa geração, né? Ou seja, aí está o sacrifício que Deus quer. Se todo mundo está mentindo, mas eu não vou mentir. Se todo mundo está roubando, mas eu não vou roubar. Se todo mundo está se prostituindo, todo mundo está adulterando, todo mundo está apoiando práticas, erros que a palavra de Deus condena, mas eu não vou praticar. Quer dizer, eu não vou me conformar, eu não vou me adaptar aos padrões deste mundo. E isso custa para a gente um sacrifício.
Custa para a gente um sacrifício. Temos que fazer esse esforço, né? Não é que a gente precise fazer isso para ser salvo. Não, nós somos salvos pelo que o Senhor fez na cruz. Não estamos falando aqui da salvação. Estamos falando aqui de como um cristão verdadeiro tem que viver. É isso que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, através dessa carta, estava explicando para a igreja de Roma. Que você sabe que em Roma, naquela época, havia muita promiscuidade, muito adultério, muito homossexualismo, né? Muitas orgias, muita coisa suja, muita idolatria, muito paganismo, muito pecado, né? E Paulo justamente fala para ele, olha, vocês não façam o mesmo que essas pessoas estão fazendo. Não se conforme com essa geração. Não vivam conforme os padrões deles. Façam um sacrifício vivo. Sacrifique a sua carne, sacrifique a sua vontade. Sejam santos, ou seja, se separem. Se separem. Né? Não é que você... Estamos no mundo, temos que estudar, temos que trabalhar, vamos buscar conviver bem com todas as pessoas, buscar ter um bom relacionamento com todas as pessoas, né? Mas não vamos fazer o que elas fazem. Não vamos praticar o que eles praticam. Eles falam palavrão, nós não vamos falar palavrão. Eles fumam, eles se embriagam, eles se drogam, eles se prostituem. Nós não vamos participar desse tipo de coisa. Né? Nós vamos trabalhar, vamos brincar, vamos tudo de uma forma sadia. De uma maneira santa. Ah, mas vão me criticar, vão me ridicularizar, não vão me aceitar no grupo, vão me expulsar, vão rir de mim. Não interessa, não importa. Isso é o preço que o cristão tem que pagar. Isso são as tribulações que a gente vai falar mais para frente. Mas esse, então, é o sacrifício que Deus quer de nós hoje em dia. É o sacrifício espiritual. É a renúncia espiritual. Renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. Né? Por isso ele diz aí, vamos ler novamente o versículo 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Não é muito dinheiro, dar dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Não pense que você pode comprar a Deus, comprar os favores de Deus. Isso está sendo pregado, a teologia da prosperidade, né? Nas igrejas falsas, nas seitas, nas falsas religiões. Eles dizem, não, você tem que fazer o sacrifício. Tem religiões africanas que eles, não, vocês têm que sacrificar um animal, tem que sacrificar um cabrito, né? Literalmente tem que sacrificar uma galinha para a entidade. Tudo errado. Nas igrejas, muitas, não, você tem que dar o seu salário, tem que dar o dinheiro. Não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo o nosso sacrifício espiritual, que é ver os nossos erros, que não é fácil, é um sacrifício. Porque temos erros, temos pecado, temos falhas, temos coisas que temos que mudar, que melhorar. Não é fácil. É fácil falar, é fácil pregar, é fácil dizer, mas não é fácil praticar. Por isso que Paulo usa a palavra sacrifício. Temos que fazer um sacrifício, um esforço, porque isso agrada a Deus. Manter essa santidade, essa pureza. É isso que a igreja tem que fazer nesse mundo. Temos que ser a luz desse mundo. Não foi isso que Jesus disse? Isso é ser a luz do mundo, isso é ser o sal da terra, é ser o exemplo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus, ver a diferença. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver uma diferença. Porque se elas olham para as nossas vidas e vê a gente fazendo o mesmo que elas, isso gera um escândalo, não? Isso é ser uma pedra de tropeço, porque as pessoas vão falar, tá vendo aí, ó, é crente, é evangélico, é cristão, mas olha o que a gente está fazendo aí.
Você vê aí em muitas igrejas evangélicas que estão copiando as coisas do mundo. As modas do mundo, as danças do mundo, os ritmos do mundo. Por exemplo, tem um cantor do mundo, né? E ele aí vai os evangélicos e faz uma tradução, pega o mesmo ritmo, a mesma melodia, o mesmo tom, só muda a letra, mas a dança é a mesma, o ritmo é o mesmo, a moda é a mesma, a maneira de se vestir, a maneira de gesticular, quer dizer, muitas pessoas dentro da igreja estão copiando as coisas do mundo, as roupas, os hábitos, as palavras, e é justamente isso que Paulo está falando aqui. A igreja tem que ter uma personalidade singular, diferente, que é Cristo Jesus. Nós temos que imitar a Jesus, nós não temos que imitar a ninguém, as modas deste mundo. Nós temos que imitar a Cristo. E como que a gente imita Cristo? É lendo os evangelhos, é lendo o Novo Testamento, é lendo as Sagradas Escrituras, é lendo a Bíblia, é lendo a Palavra de Deus. Não é copiando o pastor, não é copiando bispo, não é copiando igreja, não é copiando religião, porque desgraçadamente existe muitos aí pastores, pastoras, entre aspas, bispos, religiões, apóstolos, etc., que estão corrompidos e você não tem uma boa referência, você não tem que imitar eles, você tem que imitar a Cristo Jesus. Então hoje em dia tem evangélico que faz tatuagem, que usa piercing, que usa brinco, que enfim, está copiando as coisas do mundo, as palavras, etc. Né? Esse caráter mundano. Então, aí você entra numa igreja, numa religião, numa instituição e você vê que parece um clube, né? Igrejas todas pintadas de negro com luzes, parece uma discoteca, parece um baile, parece, né? Um clube noturno. Quer dizer, a igreja se moldando ao mundo. Ah, mas a desculpa é não, a gente tem que fazer isso para chamar a atenção das pessoas do mundo, para chamar a atenção do jovem. Já vi muita gente falando, não, isso é para chamar a atenção do jovem, para trazer jovem para a igreja. Está errado. Nós temos que trazer as pessoas para Jesus através da pregação do evangelho. Não é através de música, através de baile, através de coreografia, de teatro. Então as pessoas vão vir para uma festa, não vão vir para escutar a palavra de Deus. Por isso que as igrejas hoje estão cheias de gentes carnais, de pessoas que não nasceram de novo, não tiveram encontro verdadeiro com Jesus. Olha a gravidade da coisa. Por isso que é importante meditar na palavra. A igreja é santa, né? É melhor você ter ali uma igreja com poucas pessoas mais santas, sacrificando com temor a Deus, do que ter uma igreja com 10, 15, 20 mil pessoas, cheia, lotada, mas você vai ver o culto, você vai ver o tipo de que se faz ali, você fala, poxa, está parecendo aqui uma, né? Imitando as coisas do mundo. Quer dizer, aí isso não é uma igreja verdadeira. Tá compreendendo, meu amigo e minha amiga? Então isso aqui é muito importante, esses conselhos, temos que rever, temos que analisar cada um. Eu não estou aqui julgando ninguém, só estamos expondo os fatos do que tem acontecido, infelizmente. Mas cada um tem que olhar para si mesmo, saber onde vai colocar o seu pé, saber a quem vai seguir, saber em quem vai se espelhar, tá? Existe homens de Deus, existem mulheres de Deus de verdade, mas em quem temos que se espelhar verdadeiramente é no Senhor Jesus, é no testemunho dos apóstolos, é nas sagradas escrituras. Então esse é o sacrifício, esse é o verdadeiro sacrifício que temos que apresentar a Deus. Se alguém fala para você, não, você tem que fazer o sacrifício em dinheiro, fuja daí, porque isso aí é um falso profeta, um enganador, é um lobo que está interessado somente em arrancar a sua lã, tirar o seu dinheiro. Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta,
O verdadeiro servo de Deus, ele vai falar para você que o seu sacrifício é a sua vida santa diante de Deus, porque é isso que o Senhor Jesus ensinou, é isso que os apóstolos ensinaram. É isso que está escrito na Bíblia, está aí diante dos seus olhos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Está muito claro, não é verdade? Muito claro. Tá bom? Bom, vamos para o versículo 3. Vamos para o versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, o que significa a palavra graça? A palavra graça significa favor imerecido, ou seja, quando Deus, ele ama alguém, ele tem misericórdia de alguém, ele escolhe alguém, então ele dá graça a essa pessoa, ou seja, ele molda essa pessoa, ele transforma, ele abençoa, ele enche essa pessoa do Espírito Santo, ele corrige essa pessoa, né? Então essa palavra graça significa isso, é o favor de Deus, é a bênção de Deus, são os dons que Deus dá, espirituais, para uma pessoa. E Paulo foi um homem muito agraciado, porque Deus o encheu da sua graça, derramou a sua graça sobre ele e usou a ele de forma extraordinária. Por isso ele diz aí, né, não vinha dele, quer dizer, não vem de nós, não nasce de nós, é um dom de Deus, é Deus que nos dá esses talentos, né? Todo talento é dom de Deus, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, ou seja, não seja orgulhoso. Não queira ser algo que você não é. Não queira transmitir algo que você não tem. Não seja hipócrita, não seja falso, né? Não se sinta superior, não se sinta mais do que você é. Deus te deu um talento, não queira ter o mesmo talento do outro, não queira imitar o outro ou invejar o outro. É isso que ele está falando aqui. Pelo contrário, pense com moderação, seja humilde. Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Se a cada um Deus dá uma medida de fé, Deus dá um dom, Deus dá um talento, Deus usa de como Ele quiser. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E o oleiro, ele pega o barro e faz do barro o que ele quiser. Então, cada um, mas eu queria ser como fulano, eu queria ser como o ciclano, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Olha, a gente tem que se conformar com aquilo que Deus nos deu, entender o que Deus nos deu e usar o que Deus nos deu para ajudar as pessoas. É isso que Paulo ele está falando aqui, né? Não importa como, né? Porque assim como ele diz aqui, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E membros uns dos outros. O que significa isso aí? Vamos ler novamente para ficar mais claro. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, cristãos, né? Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo
e membros uns dos outros. Então, Paulo ele compara aqui cada cristão como um membro do corpo. Um corpo humano, ele tem a cabeça. Qual é a parte mais importante do corpo? Qual é? É a cabeça. Né? Você vê que existe a cabeça, o cérebro é mais importante que o coração. Né? Porque você vê, existe transplante de coração. Numa cirurgia, pode tirar o coração da pessoa, colocar um aparelho para fazer o trabalho do coração, bombear o sangue e transplantar um outro coração no corpo da pessoa. Mas não existe transplante de cabeça, transplante de cérebro. Né? Então a parte mais importante do corpo é a cabeça. E quem é a cabeça? É Cristo. Ele é o mais importante. E é a cabeça, estudando a analogia, estudando a biologia, a gente aprendeu na escola, que é o cérebro que dá ordens a todo o corpo. É o cérebro que dá ordem às mãos, aos pés, aos olhos, ao ouvido, à boca. Enfim, todos os órgãos do corpo são dirigidos e guiados pelo cérebro. Assim também, a igreja é guiada pelo Senhor Jesus. Temos que prestar conta a Ele, obedecer somente a Ele. Ele é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, cada parte do corpo é importante. Por exemplo, a mão é importante. Mas os pés também são importantes. As orelhas são importantes. Os dedos são importantes. O rim é importante. Os pulmões são importantes. Cada parte do corpo é importante. Não é verdade? Mas a mão não pode falar que é mais importante que o pé. O pé não pode falar que é mais importante que o joelho. Todas as partes do corpo são importantes, né? Tem a sua função. A função da mão é uma, a função do fígado é outra. Né? Então, cada cristão tem uma função. Deus dá um dom, Deus dá uma habilidade, Deus dá uma direção, uma sabedoria. Deus usa de uma forma diferente. Então, não adianta você querer ser igual ao outro, fazer o mesmo que o outro. Você tem que orar e pedir ao Espírito Santo que te mostre, né, o que Ele quer de você. E, ó Deus, o Senhor me usa conforme o Senhor planejou para mim, a minha vida. E é isso que nós temos que nos conformar, não entregar na mão de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Né? Então, um órgão ajuda o outro, né? Um órgão ajuda o outro. Então, a igreja tem que ser assim. Um ajudar o outro, um cuidar do outro, um irmão cuidar do outro irmão. Então, a igreja não é a instituição religiosa, a igreja são os cristãos, as pessoas. Temos, porém, diferentes dons. Ele diz aqui no versículo 6, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Então, existe o dom da profecia. O que é o dom da profecia? No Antigo Testamento e no início da igreja, na época dos apóstolos, ainda existiam alguns profetas, que eram homens que Deus revelava para eles algo que ia acontecer e eles revelavam à igreja, né, ao povo de Israel. Existia esse tipo de profeta. Hoje esse tipo de profeta já não existe mais. Esse dom cessou. Esse dom cessou. Ah, mas você vai dizer, pastor, mas tem muitas igrejas aí que dizem que não cessou, que há muitos aí que dizem que são profetas, que adivinham o futuro, que falam que vai acontecer isso, que falam que vai acontecer aquilo. Esses são os falsos profetas,
que dizem que Deus falou para eles, mas Deus não falou nada, é invenção da cabeça deles. Ou de alguma forma ficou sabendo da sua vida e está te enganando. E o pior, pode ser usado até pelo diabo, né? Para dizer coisas para você que fazem sentido com a sua vida. Isso são espíritos enganadores, são falsos profetas. Porque hoje já não existe mais profetas, como também já não existe mais apóstolos. Só existiram 12 apóstolos. Né? Quando se estava iniciando a igreja, onde a Bíblia não estava completa, a palavra de Deus não estava completa, então Deus revelava aos profetas, Deus revelava aos apóstolos, para se escrever a palavra, para que a gente pudesse ter a palavra completa nas nossas mãos hoje. Então esses profetas que andam por aí são falsos. Fuja deles, não acredite neles não, saia correndo. São enganadores. Tá bom? Então hoje, a palavra profecia, a palavra profetizar significa falar em nome de Deus. Como que eu profetizo hoje? Por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou profetizando. Profetizar é você falar da palavra de Deus para as pessoas. É falar de Deus para as pessoas. Não tem nada a ver com adivinhação. Então tem pessoas que Deus deu para elas esse dom de profecia, de profetizar, ou seja, esse dom de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus para outras pessoas. Ela tem esse dom, ela tem essa facilidade. Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que elas compreendem a palavra de Deus, compreendem, mas ela não tem essa facilidade. Ela fala de Jesus, mas ela não tem habilidade, ela não sabe como fala, ela se perde, né? Porque não foi dado o dom. Né? Não foi dado o dom. Tá bom? Então isso aí são dons, né? Dom da profecia, então, significa isso aí. Por isso que ele fala aqui no 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, o que é ministério? A palavra ministério significa trabalho. Então tem pessoas que Deus deu um ministério para ela, um trabalho para ela. Dentro do corpo de Cristo, ela faz alguma coisa para a obra de Deus. Né? De alguma maneira ela serve a Deus. Deus deu esse dom para ela. Deus deu esse dom de ministério para ela. Né? Um diácono, um presbítero, um pastor. Né? Então, são dons que Deus dá para que a pessoa possa servir a Deus de alguma forma. De alguma maneira. Aí ele diz, dediquemo-nos ao ministério. Então, aquilo que Deus nos deu, temos que se dedicar. Né? Não podemos ser negligentes com o dom que Deus nos deu. O que ensina, dedique-se ao ensino. Né? Tem pessoas que ela tem o dom de ensinar, ela gosta de ensinar, ela sabe ensinar. Então, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. Né? Tem pessoas que têm o dom de exortar. Né? Dom de exortar não significa sair julgando as pessoas, criticando as pessoas, falando mal das pessoas. Não, essa exortação é com amor, é chamar a pessoa, conversar com ela, falar, olha, irmão, isso está errado, isso tem que ser corrigido, não é dessa forma. Né? Então ela tem o dom, ela sabe como, e as pessoas aceitam o que ela fala e se corrige, é um dom. É o dom da exortação, né? O que contribui com generosidade. O que contribui com generosidade, ou seja, tem pessoas que ela tem o dom de contribuir com a igreja financeiramente, ela tem um poder aquisitivo alto, ela é muito próspera financeiramente, ela tem um bom trabalho, ela tem um bom salário, é um empresário. Deus abençoa a vida financeira dela de tal forma que ela tem condições de dar oferta, de ajudar na pregação do evangelho. Então isso também é um dom. Deus deu para ela para que ela pudesse sustentar a igreja, sustentar a obra de Deus, né? É um dom também. Né? Ajudar
os missionários a pregar o evangelho, ajudar financeiramente, né? Então isso é um dom. Por isso ele diz o que contribui com generosidade, ou seja, dá com alegria, né? Não por obrigação, mas com amor, né? Se Deus me deu, então eu vou dar. O que preside com zelo. O que preside com zelo. O preside é aquele que Deus usa para presidir, para coordenar, né? Como um gerente, né? Que gerencia, o que dá a direção ali para a igreja, né? Então, com zelo significa com cuidado, né? Com cuidado, fazer as coisas bem, né? Fazer de todo o coração, fazer com toda a força, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Com alegria. Então, ele termina aqui esse versículo com misericórdia, ter misericórdia das pessoas com alegria. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. Vamos parar aqui no versículo 8, marque aí aonde paramos, e no próximo vídeo vamos dar continuidade, então, a esse estudo bíblico, tá bom? Então, muito forte, muito interessante o que o Espírito Santo tem falado com a gente através do livro de Romanos. Se você gostou do vídeo, dá um like, me gusta, em espanhol, né? Copia o link, compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer a verdade do Evangelho, né? Para que já não seja mais enganado pelos falsos profetas. E é isso. Deus abençoe a vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreve aí nos comentários, que eu sempre estou respondendo também, tá bom? Ore por nós, para que Deus sempre nos dê forças e condições para seguir pregando o Evangelho, seguir ensinando a palavra de Deus, que Deus nos use como Ele quiser, da maneira que Ele quiser, aonde Ele quiser, né? E vamos orar uns pelos outros, tá bom? Se você ainda não viu os outros vídeos do canal, né? Veja, estamos fazendo a série. Se você buscar aí no meu canal, tá aí a playlist, né? Tem vários estudos já. E agora estamos fazendo do livro de Romanos. Você pode buscar aí desde o capítulo 1 para você acompanhar. É importante você ler desde o princípio para você compreender com exatidão o que o Espírito Santo quis dizer através de cada livro da Bíblia. Tá bom? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Não é verdade? Então que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.